Salve galera, eu sou Marcos Ferreira e como vocês sabem esse é o nosso canal Papo Cabeça. Vamos para mais um improviso, mas o que importa é o conteúdo. Eu terminei minha análise da sentença proferida pela doutora Elizabeth Machado Louro, juíza de direito titular do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Para ser objetivo, galera, eu dividi minhas análises em 2 vídeos e nesse primeiro vídeo eu vou tratar apenas das preliminares de mérito de cada pronunciado, Jairo e Munique. Já antecipo que tem termos técnicos, mas são poucos e de fácil compreensão. Para começar, alegações preliminares, para quem não sabe, são argumentos utilizados pelas defesas, que precisam ser analisados antes de a juíza proferir a sentença, o que chamamos sentença de mérito. E por que precisa ser analisado antes? Porque são questões processuais, como a alegação de nulidade, por exemplo, que se acolhida, ela pode mudar o rumo da sentença de mérito. Se ficar alguma dúvida a respeito, deixe nas perguntas aí nos comentários que eu respondo. Bom, então vamos aos tópicos mais importantes das preliminares de mérito da defesa do Jairo. A primeira foi a anulação do laudo de exame de necropsia. Segundo a defesa do Jairo, só a autoridade judiciária, ou seja, só a juíza poderia autorizar as complementações ao laudo do exame cadavérico solicitado ao perito lá atrás, perito legista pela autoridade policial. Mas o entendimento da juíza foi divergente, pois, segundo ela, no ordenamento jurídico pátrio não há vedação à atuação da autoridade policial nesse tipo de ocorrência, devendo sempre o Estado juiz interferir o mínimo possível para resguardar a imparcialidade. Em outras palavras, nada impedia que o delegado pedisse esclarecimentos ao perito. Ponto. Segundo, erros materiais no laudo, inclusive quanto ao nome do hospital de origem. Eles ressaltam também o tempo de duração do exame de necropsia, apenas 44 minutos, e ausências aí de fotografias do cadáver. Aliás, isso foi bastante difundido pela imprensa, mas galera, isso é normal, ocorre mesmo esses equívocos. Tanto que a juíza diz exatamente isso, que erros materiais são comuns e naturais entre profissionais que têm a seu cargo, rotineiramente, dezenas de exames diários a serem realizados, como é o caso aí dos peritos legistas em uma metrópole como o Rio de Janeiro. Quanto à referência do tempo do primeiro exame, ela disse que é compreensível que, em face do volume de trabalho, o perito legista se concentre em encontrar a causa da morte e, uma vez feito isso, encerre o exame inicial, ficando eventuais dúvidas aí ou lacunas a serem esclarecidas posteriormente. Quanto às fotografias, primeiro, eu digo a vocês que elas existem e são chocantes, mas a defesa do Jairo insiste que deveria exercer muito mais. Porém, segundo a magistrada, as fotografias apontadas pela defesa do Jairo não eram essenciais ao propósito de comprovar a materialidade, quer sejam ou não tiradas pelo perito, antes ou após a realização do serviço por ele realizado. A terceira, contradição contra as equimoses no abdômen e omissão das lesões na região da face. Nesse ponto, a juíza ressalta que o perito admitiu algumas contradições no laudo na audiência ocorrida, explicou uma por uma, e que as lesões surgidas posteriormente nada, absolutamente nada dizem sobre a verdadeira causa da morte do pequeno Henri. Olha, mal sabem vocês como é a vida desses peritos. Além de sobrecarregados, quando entra um caso como esse, midiático, a pressão é gigante sobre esses caras, meu. Como sempre digo, em casos midiáticos, toda a cadeia de justiça fica prejudicada. O quarto, suspeição dos peritos oficiais por parcialidade. Segundo a defesa do Jairo, um dos peritos não deveria ter aconselhado com o outro para alterar um dos laudos. O outro não devia ter recebido uma moção de aplausos na Câmara do Rio. E também não deveria ter participado do lançamento do livro sobre o caso Henri. Bom, a juíza simplesmente assegurou que tudo isso que eu disse para vocês agora ocorreu após a conclusão do trabalho realizado no processo e que, portanto, não havia nenhum impedimento. Quinto, alegação de suspeição por parcialidade da magistrada. Mas a matéria ainda está sob análise do Superior Tribunal de Justiça, objeto de um habeas corpus. Galera, pela liberdade vale tudo, tudo, tudo.
Sexto, quebra da cadeia de custódia, a alegação de que as provas teriam sido obtidas por meio ilícito. Esse tópico diz respeito mais aos aparelhos celulares apreendidos, o que se descobriu dentro deles e mais. Resumidamente, a juíza assevera que os pronunciados não negaram o conteúdo e o teor das conversas encontradas nos celulares e que, portanto, nenhum ilícito teria ocorrido. Enfim, todas as preliminares suscitadas pela defesa do Jário foram afastadas. Vamos agora então à análise das preliminares suscitadas pela defesa da Monique. A primeira, declaração de arquivamento implícito em face de Leniel Borel. Sobre isso, nós já falamos aqui no canal anteriormente, lembra? Ora, se Leniel, que era pai e tinha as mesmas obrigações, não foi acusado de nada, por que então Monique está sendo? É mais ou menos isso, ok? Então agora prestem bem atenção no que disse a juíza acerca do tema. Mais ou menos assim, abre aspas. Embora plausíveis as alegações nesse sentido, em face das claras desconfianças manifestadas pelo genitor da vítima, Leniel, ao longo da instrução criminal, relativamente ao estado físico de seu ânimo, do ânimo de seu filho depois que foi residir em companhia do padrasto, a partir de relatos da própria vítima, é de se notar que o Ministério Público atua como titular da ação penal, lastreado na apuração feita ao longo da investigação policial. Portanto, entendo, disse a juíza, que o Ministério Público, então, quando da dedução e de sua pretensão acusatória, optou por uma narrativa de cunho mais objetivo, fazendo recair a imputação por crime omissivo impróprio sobre a genitora, Monique, que detinha a guarda da criança e que, ademais, estava presente no local da prática do suposto crime contra a vida. O segundo, ataques e ofensas públicas ao Poder Judiciário e à acusada Monique por parte de Leniel, com possíveis reflexos sobre eventual julgamento pelo Tribunal do Júri. Aqui, eu novamente reproduzo as palavras da própria juíza, de tão importantes, abre aspas, trata-se aqui de preocupação justa por parte da defesa, que, contudo, mostra-se além do controle deste juízo, do Tribunal do Júri. Não só pelo risco de interferir com a livre manifestação de pensamento do pai da vítima, Leniel, senão também pela óbvia dificuldade de frear o fluxo virtual de informações que, conquanto muitas vezes eivado de inverdades e até de abusos, ainda padece de sérias limitações para fiscalização pela ordem jurídica. Tudo o que se pode esperar é que, caso sobrevenha julgamento em plenário, possam as partes livremente depurar o debate e corrigir certas manifestações, clara e totalmente divorciadas do contexto probatório dos autos. Repito, clara e totalmente divorciadas do contexto probatório dos autos. Entendem agora por que eu toco tanto nessa tecla? Galera, eu vou partir desta para uma melhor, se Deus quiser, com a certeza de que em casos de homicídio, não importando quem é a vítima, sua classe social, nenhuma informação deveria ser veiculada pela imprensa. Isso pode até atender aí aos anseios dos curiosos, mas é extremamente prejudicial para a justiça, no sentido mais amplo possível. Do início da investigação até o final, tudo se torna suspeito. O pré-julgamento se instaura agasalhado em informações completamente descontextualizadas e conveniente na maioria das vezes, em falsas verdades. E quem perde? Somos nós, sociedade. Enfim, vocês viram, portanto, que as preliminares de mérito dos dois pronunciados foram afastadas pela juíza, e no próximo vídeo eu trago a análise do mérito que até aqui está levando Jairo e Monique ao Tribunal do Júri. Mas lembre-se, tudo ainda pode mudar. Até o próximo vídeo, galera!